Olá, alunos! Voltamos com mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4 e agora vamos continuar falando sobre o nosso menu tabela e alguns recursos importantes. Percebe? À medida que o usuário seleciona uma determinada célula ou a própria tabela, dentro do menu tabela nós podemos visualizar as propriedades da tabela. E o que significam propriedades da tabela? São as características de formatação e de conteúdo desta tabela. Então, clicando no menu Tabela, Propriedades da tabela, eu posso exibir as características de formatação ou de conteúdo das células dessa tabela. Mas vamos realizar isso na prática para observar. Vem comigo, menu Tabela, Propriedades da tabela. Ele vai exibir agora uma caixa de diálogo onde ele me indica, entre outras coisas, qual é o nome da minha tabela, e é interessante dizer que tu pode, depois de inserir uma tabela, clicar no menu Tabela Propriedades e mudar o nome dessa tabela. No meu caso, a tabela se chama Tabela 1, mas eu poderia alterar esse nome. Além disso, nós podemos alterar o próprio alinhamento da tabela em relação ao texto, ao documento. No meu caso está automático, mas eu poderia escolher a esquerda, da esquerda, que é partindo da esquerda, direita, centralizado e um alinhamento manual que o próprio usuário pode escolher. Também podemos escolher qual é o espaçamento que vai existir acima dessa tabela ou abaixo dessa tabela, ou ainda, se essa tabela tiver uma largura menor, o espaçamento que existe à esquerda ou à direita dessa tabela também é possível escolher. Outra operação que nós podemos determinar é como o texto se comporta dentro dessa tabela, através do fluxo do texto. Se vamos quebrar essa tabela em relação ao texto ou não. Quer dizer que se o texto vai contornar essa tabela, ou se a tabela vai ficar antes ou depois do texto, isso também é possível realizar. Também podemos definir a quantidade de colunas dessa tabela, porque temos aqui a opção colunas, e um espaçamento que porventura existe entre elas, definindo individualmente cada largura das suas colunas. Por exemplo, eu tenho aqui 8,50 para a coluna 1 como largura e 8,50 centímetros também para a largura da coluna 2. Eu poderia definir aqui larguras individuais, larguras diferentes para as colunas da minha tabela. Também podemos aplicar bordas ou retirar as bordas da tabela. Aqui temos a opção bordas. O usuário pode inclusive aumentar a espessura, quer dizer, a largura dessas bordas, pode mudar o estilo das bordas, se vai ser contínuo, tracejado, e ainda pode escolher também alterar a cor das bordas. E por fim, plano de fundo, onde o usuário pode escolher uma cor que será aplicada de plano de fundo desta tabela. Vamos fazer algumas dessas operações então. Aqui como plano de fundo eu vou escolher amarelo, e como bordas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos escolher aqui borda na cor azul, vamos escolher um tracejado e vamos ainda aumentar a largura dessas bordas. Então aqui nós alteramos colocando um plano de fundo, colocamos bordas com algumas diferenças e mantemos aí duas colunas com a sua largura adequada, o fluxo de texto também normal, sem a quebra em relação ao texto, e a tabela continuará com o seu nome Tabela 1. Vamos confirmar e verificar como ficou o resultado das minhas formatações dessa tabela. Percebe? Fundo amarelo com agora o tracejado como sendo as bordas. Então, através do menu Tabela Propriedades, é importante saber para a prova que nós podemos alterar as propriedades de configuração e também de formatação de conteúdo desta tabela. Não esquece, falou em alterar formatações da tabela, tanto em relação à sua parte visual, como plano de fundo, bordas, mas também formatações que afetam o seu conteúdo, como a quantidade de colunas e a largura dessas colunas indicadas. Isso então, menu Tabela, Propriedades da tabela. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo sobre tabelas, esse é um menu muito importante do LibreOffice Writer, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, bons estudos!